Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 1º de outubro de 2025. Estamos aí iniciando o dia dessa quarta-feira, metade da semana, porém iniciando um novo ciclo. O mês de outubro chegou e chegou certamente com muita vontade de que nós vivamos e sejamos felizes. Bom dia, Auricélia, seja bem-vinda. Simone, querida. Hoje é dia 1º de outubro de 2025, estamos iniciando mais um ciclo. Fechamos setembro, iniciamos outubro e vamos começar com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 133. Bom dia, Regina, bem-vinda também. Capítulo 133 do livro Palavras de Vida Eterna tem como título Em Torno da Liberdade. A mensagem é de Paulo ao povo da Galácia, na sua famosa carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Palavras de Paulo em sua Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Uma convocação à liberdade, porém sem se escravizar com o hedonismo, não é? Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz tardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre do que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores, para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Bom dia, Neila, bom dia, Neide, bom dia, seu Luiz, bom dia a todos vocês, dona Ana, que bom vê-los novamente. Meus amigos, vamos falar hoje sobre a liberdade. A liberdade de decidir sobre a nossa própria vida. O solteiro diz que ele quer ter liberdade para viver a vida dele livre. O casado tem liberdade de escolher o casamento. E assim a gente vai seguindo na nossa reflexão sobre liberdade. Eu gosto de falar, quando eu falo sobre a questão do controle da liberdade, do entendimento do que é liberdade, é lembrar da palavra libertinagem. É tudo ponto de vista de cada um. E a gente tem que entender que se nós não tivermos equilíbrio, tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, quando a gente tem equilíbrio, a gente consegue compreender que a nossa liberdade é também a liberdade de decidir não fazer algo. Esse escolher é a liberdade. Quando você não toma uma atitude, você está tomando uma atitude. Até o ato de você decidir não fazer algo é uma atitude. Antes de você decidir, quando você decide não agir, você está tomando uma atitude passiva, mas está tomando.
e decidindo ficar inerte. Então a liberdade, ela tem que ser vista por um contexto muito ampliado, para que nós possamos usá-la em benefício próprio, sem os desgastes que os desejos que a própria vida oferece, os nossos próprios anseios oferecem, para que a gente não caia na esparrela de achar que posso tudo, faço tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí a gente chama Paulo de Tarso para nos ajudar mais um pouquinho na nossa reflexão. Não sei se vocês conhecem essa célebre frase do Paulo de Tarso, quando ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Por que isso? Eu posso me jogar dessa janela se eu quiser, mas me convém me jogar da janela? Quais serão as consequências? Eu tenho a liberdade de decidir fazê-lo, mas as consequências também virão. Então, se de todas as minhas atitudes eu tiver a consequência, a minha liberdade está atrelada ao meu bem-estar. Estando atrelada ao meu bem-estar, eu farei aquelas coisas que são boas para mim e não as ruins. É exatamente o que Paulo está falando aqui. Eu gostei muito quando ele faz alusão a Jesus, quando ele fala: ninguém na terra foi mais livre do que o Mestre Divino, livre até mesmo da posse. Eu estava conversando com um amigo ontem, e a gente estava falando sobre exatamente essa questão da posse. Aí ele diz para mim assim: eu não preciso de mais do que um tênis para viver, eu estou bem com esse tênis, quando ele acabar eu compro outro. E tem gente que acha que eu vivo, com isso eu vivo na escassez, e não vivo. Eu vivo com aquilo que eu necessito. E aí eu falei: pois é, aquelas pessoas que acham que você está vivendo de maneira equivocada, elas estão escravizadas a um sistema que as compele a se estressar mais, a trabalhar mais, a ficar muito mais presas, escravizadas a um sistema socioeconômico nocivo, viciante e prejudicial, por causa da necessidade de ter 15 pares de sapatos no armário. Se aquela pessoa não tivesse a necessidade de ter aquela roupa toda, todas aquelas posses materiais que custam caro, ela possivelmente trabalharia menos, daria tempo para ela poder ir à praia, dela ler um bom livro, dela ver o filho crescer. Mas ela não consegue perceber, achando que ela está certa, que ela precisa correr, fazer para manter aquilo. Então, quem é mais rico? Quem nesse momento está numa posição melhor? Aquele que está desprendido dessas necessidades e não está nem aí para isso? Ou aquele que está trabalhando dobrado, se escravizando para alcançar posições e posses efêmeras, materiais, e não consegue ter outros olhares para a vida? O Mestre Divino libertou-se até da posse. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha um travesseiro para colocar a cabeça de noite para dormir. Nós sabemos disso. Ele se libertou, ele estava livre das tradições. Jesus veio trazer uma nova perspectiva reflexiva, moral e ética, que aqueles homens daquela época não estavam acostumados. Ele não se rendeu à tradição, ele não feriu a lei de ninguém, mas não se rendeu à tradição nenhuma. Da parentela, Jesus olhou para os seus, amou a sua mãe, amou o seu pai, amou os seus irmãos, mas ele entendia desde o começo que a parentela era toda a humanidade terrestre. Então ele se livrou daquela parentela consanguínea, que muitas vezes também nos escraviza, porque nós achamos que temos as obrigações somente ali, não nos libertamos, não damos limites às pessoas e acabamos sofrendo também. Ele também se libertou da autoridade. Jesus tinha autoridade moral. A palavra de Jesus era incontestável pela sua autoridade moral, mas ele não tinha títulos acadêmicos que lhe conferissem autoridade na terra. E, no entanto, ele foi o grande rei de todos nós. Por quê? Por que será? Então, esse aspecto da liberdade que eu estou trazendo para vocês, estou traçando para a gente refletir, é muito importante para nós entendermos quais são os nossos valores e onde estão os nossos tesouros.
Os nossos tesouros estão onde os nossos pensamentos estão, os nossos desejos estão. Entende? Então, eu tenho a liberdade de trabalhar 24 horas por dia, mas eu também tenho a liberdade de entender que eu tenho outras coisas para fazer. Por que eu preciso trabalhar tanto? Porque eu preciso manter um padrão de vida. Mas esse padrão de vida já não está bom, não me comporta. O que eu posso fazer também agora para alimentar o meu espírito? Com os meus próprios recursos que eu já alcancei. Aí eu consigo encontrar uma porção de variantes na minha vida que vão me levar inclusive a reflexões mais profundas sobre o ser a partir da dor do outro, a partir da contribuição de um agradecimento que você recebe. É tão interessante, gente. A gente estava conversando ontem aqui no final da nossa ação do Projeto Amparo Franciscano, veio um companheiro novo para conhecer o trabalho, um futuro possível voluntário. E aí a gente abre as portas e recebe essa pessoa, ele vai com a gente para as ruas fazer o trabalho. E ele ficou impactado com a quantidade de pessoas que quando recebiam o alimento, recebiam a água, nos agradeciam e diziam: Deus te abençoe, obrigado, que Deus te dê em dobro. Tudo aquilo que eles que eles desejam para nós quando nós estamos fazendo a ação, isso impactou muito esse companheiro que veio conhecer o trabalho. Por quê? Porque você olha para aquela pessoa que está naquela situação de miserabilidade e você acha que aquela pessoa está num processo depressivo destrutivo, mas ela é grata. E é legal você refletir sobre isso, pensar assim: meu Deus, aquela pessoa que aos meus olhos nada tem no aspecto financeiro, ainda tem condições de agradecer a Deus por receber um alimento e bendizer você. E muitos dizem pra gente: eu sabia que Deus não ia me abandonar. O cara tá lá na esquina, sem ter onde dormir, sem saber o que vai comer agora de manhã, e ele recebe um alimento às 8 da noite e ele diz: eu sabia que Deus não ia me abandonar. Pensa comigo, gente. Olha para você agora. Olha a sua volta, tudo que está à sua volta nesse momento. E antes de reclamar, de murmurar, de se rebelar contra as coisas que acontecem na sua vida, contra as suas dores, contra as tempestades, olha a sua volta e veja como você é privilegiado. Diante desse irmão que está lá na esquina agora, olha quanto a gente tem. Aí a gente se pergunta: será que eu mereço reclamar? Será que é justo que eu reclame? Vivendo num país onde eu estou vivendo agora, que eu sei que tem pessoas morrendo de fome, que tem pai de família que não vai ter como botar o pão na mesa do filho. Eu sei que eu tenho muitos problemas também. E são legítimos os meus pendores, as minhas dores, as minhas angústias, são. Mas eu preciso olhar à minha volta e também ser grato. Isso faz parte do processo de reconhecimento do eu, entendendo que todos nós viemos também para viver o nosso martírio e a nossa estrada de Damasco. Nós precisamos entender isso. E a liberdade, ela entra nesse momento de uma maneira que ela me oferta a possibilidade de tomar decisões, de fazer escolhas. E todas as minhas escolhas e decisões têm que ter responsabilidade, têm que ter coerência, porque elas terão consequências. Como ele fala aqui, eu tenho a liberdade de pegar o carro agora e ir aonde eu quiser. Mas se eu não tiver responsabilidade com a direção do meu volante, além de colocar a minha vida em risco, o meu patrimônio em risco, eu ponho também a vida dos outros, o patrimônio dos outros. Então eu não posso tirar meu carro da garagem e sair que nem um louco sem respeitar as leis de trânsito. Então, sabendo disso, tendo consciência disso, eu vou agir, eu vou me valer da minha liberdade de ir e vir de maneira responsável. Esse é um exemplo que Emmanuel nos traz aqui, porque nós ainda somos infantis diante do que ele quer que a gente entenda. Então ele traz exemplos bem
telúricos, bem lúdicos, para que nós entendamos um pouco mais da vida. Então agora vamos um pouco mais além. A liberdade de me relacionar com você. Eu tenho uma relação com você, Raquel. E aí a gente estabelece critérios de responsabilidade emocional. E aí a gente precisa se respeitar. Aí a gente precisa cumprir essas regras. Por que eu preciso? Porque primeiro eu tive a liberdade de conhecer você e de me relacionar com você. Eu tive a liberdade de decidir que quero ter uma história com você. Eu tive a liberdade de plantar em você os seus sonhos, os nossos projetos. Tudo isso tem consequência. Então, no aspecto emocional, da responsabilidade emocional, eu preciso honrar os meus compromissos. Mas chegou um momento que eu não quero mais, e acabou, assim, não sei o que aconteceu, o sentimento natural que aconteça. Então, eu que tenho a responsabilidade de ir a você, conversar com você, explicar para você, não enganar você, não trair você e sair limpo dessa história. É uma escolha também. Eu tenho a liberdade de fazer por um lado, seguir um caminho, e tenho a liberdade de seguir outro. Se eu seguir o caminho da honestidade, eu vou ter uma consequência. Se eu seguir o caminho da desonestidade, da traição, da agressividade, eu terei outras consequências. Aí a gente olha para a humanidade adoecida e a gente não entende, meu Deus, quando será que o mundo se regenerará? O mundo estará regenerado e a humanidade estará regenerada, o mundo não, a humanidade estará regenerada o dia em que eu tiver responsabilidade emocional com você, com meu vizinho, com a pessoa que trabalha comigo. Aí vem a pessoa fazer uma faxina na minha casa, fazer um trabalho, aí eu faço grosseria, aí eu não ofereço um alimento, aí eu trato a pessoa como se a pessoa fosse alguma coisa que não fosse um ser humano digno de todo respeito e consideração, aí eu magoo, aí a pessoa sai ferida, aí é mais uma pessoa que não está feliz no mundo por minha culpa. E eu quero que o mundo se regenere, eu quero que a humanidade se regenere, eu estou fazendo tudo aqui, eu estou conversando com vocês na conversa fraterna, mas eu vou desligar a conversa fraterna, eu vou maltratar as pessoas que estão à minha volta, eu vou desejar o mal de quem cometeu aquele crime, eu vou querer que fulano se dane, Como é que eu vou construir? A construção de um mundo melhor está nas nossas mãos. Então eu tenho a liberdade de decidir quais são as atitudes que eu tomarei para que eu possa ver esse mundo melhor. Ou posso ficar no meu egoísmo egocêntrico, entendendo que primeiro o problema do mundo é do mundo, eu não vou resolver o problema da humanidade, eu vou ver meu lado. Se a farinha pouca me pirão primeiro, também tem essa, não tem? Quem não escutou essa frase? E aí você começa a entender que a liberdade vem como ferramenta de progresso. Progresso pessoal e progresso coletivo. E aí a gente começa a entender o que Emmanuel quer nos dizer aqui com essa linda mensagem de hoje. Bom, pegou? Bonito, né? A Neide está falando, Alexandre, você sempre nos trazendo grandes reflexões. Eu que agradeço, porque essa reflexão é toda nossa. E isso nos faz com que o nosso dia seja melhor, não é? Olha só, o capítulo 104, enquanto eu conversava com vocês, eu abri aleatoriamente, ele fala do Minuto de Sabedoria, capítulo 104. Se você está enfermo, não desespere, não pense em abandonar a vida, porque isso seria covardia vergonhosa da sua parte. Suporte com paciência a provação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você, e no entanto resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Meus amigos, vamos ter a liberdade de escolher o que é melhor para nós, e não aquilo tudo que está ao nosso alcance. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Lembre-se disso, o hedonismo não é nada que tenha que ser... a reflexão sobre o hedonismo é muito importante nesse momento. Nós podemos e devemos viver os prazeres da vida, mas não devemos nos escravizar nesses prazeres. Se nós tornarmos escravos do dinheiro, sofreremos. Se tornarmos escravos dos nossos prazeres, sofreremos, porque estamos aqui para refletir um pouco mais, viver outras instâncias do ser relacionados
ao progresso. Isso aí, Simone, a liberdade é um teste. Também é um grande teste. E muitas vezes a gente acaba caindo porque ele é revestido de nuances extremamente delicadas, que muitas vezes a gente não percebe que são os testes, que são as possíveis quedas. Eu posso, eu não posso. Tudo que é demais não é legal, não é saudável. Caminho do meio. Aí a gente vai lá no budismo, trazer um pouquinho do conhecimento de Buda para entender um pouco isso. É o caminho do meio que vai nos levar à ascensão, porque ele é o caminho do equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio na vida. Nada é ruim. Os excessos é que são ruins. Pensem nisso. Beijo no coração. Paz e bem a todos. Uma ótima quarta-feira e um lindo mês de outubro para todos nós.